Oi, 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 oi. Meu nome é João. Eu faço parte do grupo I do site Peripécias Químicas, que é um site que faz muito sobre perícia criminal. Mas também vai tentar trazer umas coisas mais puxadas pra química e como ela funciona nesses casos criminais e etc. Enfim, eu peço desculpas porque a iluminação tá horrorosa, mas eu tô gravando isso no meio da noite. É tipo 1 da manhã. É véspera do Enem. Não, agora é o Enem, no dia do Enem. É véspera do Enem, eu tô cansado. Tem um pernilongo tentando me picar. E eu tô fazendo uma gambiarra e eu não tô aguentando mais. Enfim, eu vou falar sobre o filme do Silêncio dos Inocentes. E eu vou fazer uma análise sobre como o Silêncio dos Inocentes se interliga com a perícia e essas coisas assim. Enfim, o filme vai contar a história da agente do FBI, Clarice Starling. Eu não sei falar esse nome. Enfim, ela não é necessariamente uma agente, ela é mais tipo uma estagiária, alguma coisa assim. Ela tem interesse em estudar, trabalhar com caras sobre estudos comportamentais no FBI, essas paradas. Enfim, aí esse cara, o chefe dela, dá uma missão pra ela de entrevistar o Hannibal, que é um psicólogo que é conhecido por comer os pacientes dele. Não desse sentido, no sentido literal mesmo. Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. Enfim, e aí ela recebe essa missão e ela tenta falar com ele pra montar um perfil criminal sobre um serial killer que tá solto chamado Buffalo Bill. Daí ela conversa com ele, ela tenta extrair alguma coisa, mas ele não consegue, ele fica falando umas coisas meio sem sentido, mas de um jeito charmoso. Estava indo bem. Estava sendo cortês e receptivo à cortesia. Tinha estabelecido a confiança com a embaraçosa verdade sobre Miggs. E agora, esta sequência com seu questionário não fica bem. Então ela desiste, e aí quando ela tá saindo, ela meio que sofre um assédio sexual, não sei explicar, mas foi uma situação muito grotesca, eu fiquei meio enjoado. E aí o Hannibal pede pra que ela volte, e como desculpa pela falta de educação dos seus colegas de sala, ele meio que dá uma pista. Starling, Sim. Miggs morreu. Morreu? Como? Os guardas ouviram Lecter falando baixinho com ele atrás de toda e Miggs chorando. Isso faz com que a Clarice vá investigar. Quando ela investiga, ela encontra umas paradas meio bizarras, então ela volta e fala com ele, e ela tenta descobrir mais informações. Mas aí ele fica lá, sendo charmoso e jogando malai. E aí meio... eu não lembro o que acontece, faz um tempinho que eu vi, foi ontem. Enfim, aí meio que não acontece nada nessa segunda entrevista, não me lembro, nada de relevante. Mas aí o Hannibal pede um acordo, aí a Clarice vai, ela tenta falar com o chefe dela, alguma coisa assim. E só que aí nesse meio tempo as coisas meio que desandam, porque o Buffalo Bill sequestrou uma filha da senadora de Nova York, eu acho. Nosso principal assunto desta manhã. Catherine Martin, a filha de 25 anos da senadora Ruth Martin, relacionada primeiro como desaparecida, agora parece ter sido raptada pelo assassino conhecido como Buffalo Bill. Aí a Clarice está praticamente correndo contra o tempo, tentando salvar a filha da senadora e tentando descobrir umas coisas com o Hannibal, mas o Hannibal é meio tipo... não abre o bico. Quer dizer, ele abre algumas coisas, mas não é nada muito útil. Enfim. E aí a Clarice vai correndo falar com o Hannibal pra tentar descobrir algumas informações. Mas não acontece muita coisa. Lembrei. Ela vai correndo pra falar com o Hannibal. E aí ela meio que mente sobre um acordo de que ele poderia morar em uma ilha paradisíaca, mas para assim, é um sonho de prisioneiro. Enfim, seria meu sonho. Enfim,
Daí ele cogita, mas o que ele quer de verdade, ele quer ser psicólogo da Clarice. Eu não sei explicar, é uma relação meio esquisita. Enfim, aí o Hannibal começa a fazer terapia e usar as mágicas de psicólogo na Clarice. Aí a gente acaba descobrindo mais coisas sobre ela, tipo sobre o pai e a infância dela, que foi horrível, ver Jesus Cristo. Enfim, daí como é que acontece umas coisas nada com nada. Mas a gente tem umas cenas interessantes que falam sobre, que ajudam a traçar sobre o perfil de um serial killer e essas coisas, que eu vou explicar mais pra frente. Daí a Clarice vai, eu não lembro muita coisa que acontece, então eu vou pular direto pro final. No final, o Hannibal vai se encontrar com a senadora e acontece tipo a cena mais icônica do Hannibal, que é ele amarrado na cadeira, carrinho de mão, não sei se... Enfim, com aquela máscara, tipo, que... eu não sei explicar, mas é tipo uma cena incrível. E aí ele, nessa cena, ele meio que decide dar uma enganada nos policiais e na senadora. E fala umas pistas falsas pra despistar a polícia, não sei o que. O Dr. Aníbal Lecter. Filho da mãe! Ampute a perna de um homem e ele ainda vai sentir a coceira. Me diga, quando a sua garotinha está na lama, onde coça em você? Leve essa coisa de volta para Baltimore. Além disso, ele foi bem cruel. Daí a Clarice, ela tenta falar com o Hannibal de novo nesse meio tempo. E... enfim, a Clarice tenta falar com o Hannibal nesse meio tempo. E... enfim, a Clarice tenta falar com o Hannibal. E aí ela... nos últimos instantes, se eu não me engano, ela vai correndo e tenta falar com ele. Só que ele meio que dá uma... ai meu Deus, eu falei um palavrão. Ele dá uma enrolada, né? E aí ela tá basicamente correndo contra o tempo. Aí o Hannibal quer uma sessão de terapia em troca de informações. Aí eles fazem a sessão de terapia. Daí ela recebe umas informações. E aí acontece tipo uma das cenas mais emblemáticas, mas que eu me lembro, tipo. Enfim, então vou fazer tipo um mega resumo, que basicamente a Clarice descobre, por causa de umas pistas que o Hannibal deixou quando ele devolveu o arquivo pra Clarice. E aí basicamente a Clarice foi atrás da primeira vítima, que foi a terceira a ser encontrada. E aí ele vai pra cidade de Natal, ela faz uma investigação completa. E aí ela acaba chegando na casa da verdadeira serial killer, que é a Buffalo Kill. E enquanto a polícia, o FBI de verdade, ele vai seguir as pistas do Hannibal, mas são umas pistas falsas que acabam levando pra um lugar falso que tá completamente vazio. E basicamente, pronto, final, obviamente a protagonista ganha, porque ela não é heroína. E desculpa, mas esse vídeo ia ter spoiler, obviamente. Pois enfim. Agora eu vou falar sobre como o filme tem ligação na perícia. No filme a gente basicamente vê sobre... basicamente traçando o perfil de um psicopata. E que é uma coisa bastante útil, caso você não saiba, isso ajuda a desvendar tipo algumas características específicas, padrões e essas coisas sobre um serial killer. Que no caso do Buffalo Bill é que na verdade o Buffalo Bill era ela e era uma pessoa trans, e isso é tipo uma problemática enorme no filme que não é pra falar agora. Enfim, a Buffalo Bill, o padrão dela era matar mulheres, e com o objetivo de fazer um vestido
Não sei explicar, mas isso é, tipo, muito esquisito e foi um enorme regresso para pessoas trans. Enfim, basicamente o padrão dela é de que, tipo, eu vou falar uma cena específica que ajudou bastante a simplificar isso. Basicamente, nessa cena, é a Clarice falando com o chefe. Basicamente, nessa cena, é a Clarice falando com o chefe dela numa viagem pra investigar uma recente vítima. E aí eles têm a seguinte conversa que... Olhe pra ele, Starling, e diga o que vê. É um homem branco. Assassinos contumazes tendem a caçar em seu grupo étnico. Não é um desgarrado. Ele tem casa em algum lugar e não é um apartamento. Por quê? O que ele faz exige privacidade. Ele tem seus 30 ou 40 anos. Ele tem muita força física, combinada com autocontrole de um homem mais velho. Ele é cauteloso, preciso e nunca é impulsivo, e ele nunca vai parar. Por que não? Ele tomou gosto pela coisa e está aprimorando seu trabalho. Muito. Peço desculpas porque esse vídeo com certeza vai ficar longo pra... E... Ai, peraí, tem alguém batendo na porta. Não vai dar pra ouvir nada. O que eu tava dizendo era... Eu tô aqui só pra gravar a despedida mesmo. Desculpa, professora Claudinha. Eu basicamente desperdicei seu tempo nesse vídeo. Caso você assista, eu não sei se você vai assistir. Enfim, se você tá vendo isso, desculpa. É isso, eu acho. Tchau.